Vamos lá, olha aqui. Hoje eu vou ensinar algo para vocês que é pragmático. Vamos usar esse termo assim, é pragmático. São coisas que, se você colocar em prática, com certeza o resultado virá. Tá bom? Tem coisas que são pragmáticas. Você põe em prática, o resultado vem. Eu vou citar 2 ou 3, e depois eu vou ler um texto da Bíblia e vou citar mais 2. Um princípio que todo mundo tem que ter no coração, anotado na caderneta, o princípio da semeadura. Semeadura é o número 1, do top 5, o number 1 é semeadura. Então você tem que ser um semeador. Aonde você entra, aonde você vai, você tem que ser um semeador. Aprenda, pastor, eu ainda não tenho condições de ser um semeador. Irmão, ninguém é tão pobre que não tem alguma coisa para dar, e nem tão rico que não precise de alguma coisa. Então, número 1, lei da semeadura. Número 2, o homem devia 500 moedas. O cara foi lá e perdoou ele. Aí ele foi lá e tinha alguém que devia 50 moedas. Ele ficou atazanando o cara. Aí o cara que perdoou a dívida dele de 500, foi lá e pegou ele e falou assim: eu vou mandar te prender de novo, porque eu te perdoei uma dívida bem maior, e você não quer perdoar uma dívida menor. Então, assim, tem coisa que você tem que jogar no ostracismo, no esquecimento. Não adianta você querer ficar a vida inteira, entendeu? Porque o fulano me deve. Cara, essa semana eu falei para minha esposa uma brincadeira, que ela ficou dando risada, né? Que ela falou assim, tinha 2 caras, um chamava Abraão, outro Ibrahim. O Abraão estava devendo para Ibrahim ficava ligando. Aí a Sara pegou o telefone de Abraão, na mão de Abraão, e falou assim: Ibrahim, é o seguinte, Abraão está quebrado, Abraão não tem dinheiro e não vai te pagar, tá bom? Boa noite, tchau. Falou, tá vendo? Agora ele não vai dormir, não você. Então tem uma hora que é melhor você perdoar, e quando eu falo dívida, eu não estou falando só de dinheiro. Quem está comigo aí? Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de perdão mesmo. Libera o perdão, logicamente. Perdão é perder no ar, mandar embora, né? Essa situação. Mas você tem que colocar na terra do ostracismo, mandar lá para Lodebar, lugar de silêncio. Lembra que tinha um cara que morava em Lodebar? Como era o nome dele? Mefibosete, filho de Jonatas. Falar disso, o Jonatas evadiu dali. Aí o camarada estava morando na terra do silêncio, terra do esquecimento. Então você manda. Então é o seguinte, irmão, se você não aprender a perdoar, você nunca prospera. Como que você quer ir para frente se tem coisa te segurando para trás? Vou repetir isso. Como que você quer ir para frente se tem coisas te segurando para trás? Então esses 2 princípios aqui, eu acho que já dá para. Agora eu vou te ensinar 2, que esses daqui é pauleira. Pega a sua Bíblia do aplicativo, ou se você trouxe ela aí, abra em Gênesis 30. Essa daqui vai doer. Fala para o seu irmão assim, vai doer. Gênesis 37. Esses 2 princípios que eu vou te ensinar, esse daí é para você ficar rico, tá bom? Quem quer ficar rico? Não, você quer mesmo? Então escreve o que eu vou te falar, que vai dar bom. Gênesis 30, 37 diz assim: então Jacó tomou varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs as varas que tinha descascado de frente do rebanho, nos canos e nas pias de água onde o rebanho vinha beber. Conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas. As ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Diga comigo, listrada, salpicada e malhada. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho de Labão, pôs o seu rebanho perante, não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia ovelhas fortes, e punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó.
Fala, ai, ai, ai. E cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Então aqui é uma estratégia de negócio. E quem deu essa estratégia de negócio para Jacó? Foi o anjo. Deus deu uma estratégia para Jacó. Então, essa estratégia de Jacó é uma estratégia que eu gostaria de que você memorizasse ela. É o seguinte, quem tem clientes aqui, diga amém. Você tem clientes? Legal. Quem tem funcionários aqui? Levanta a mão. Então, eu quero te afirmar aqui, o que você tem colocado diante dos olhos deles é o resultado que você vai ter. Amém? O que você tem colocado diante dos olhos dos seus funcionários, diante dos olhos dos seus clientes, é o resultado que você vai ter. Se você é uma empresária, você tem que ir no salão, fazer que nem a esposa do Paulo ali, nossa irmã, né? Vai lá e faz um trato no cabelo, faz um penteado, faz uma make, passa um batom, coloca uma roupa boa e vai trabalhar. Porque quando o teu funcionário te vê, ele vai te respeitar. E quando o teu cliente vê, ele vai estar disposto a pagar mais. Isso daqui é um princípio. Se você é um empresário, mas eu trabalho com tal negócio lá e tal. Eu não vou entrar em detalhes, de repente. Mas você pode andar muito bem arrumado, com sapato bom, com sapato limpo, com a calça limpa, com a camisa bem passada, mas você vai de qualquer jeito, não faz barba, cabelão parecendo, né, do Velozes e Furiosos. Aí você chega no lugar, aí os teus funcionários olham para você e falam assim, meu patrão está quebrando. Aí o cliente fala assim, cara, vou pagar, vou pechinchar, vou pagar menos. Porque sempre vai ser assim. Deus disse para Samuel, Samuel, eu sou Deus, eu vejo o coração do homem, mas o homem vê. E as ovelhas de Jacó, ele fez o que? Ele descascou varinhas e colocou na frente delas. E ele colocava as fortes para cruzar com forte. E fraca ele deixou do lado, que era o pagamento que ia ser do Labão. E aqui ele pegou e fez isso daí durante muito tempo. Ele ficou colocando diante dos olhos das ovelhas as varinhas descascadas. Então nasceu 3 tipos de ovelha: dólar, Bitcoin e euro. Era o nome das ovelhas de Jacó. Um é Bitcoin, está escrito aqui, acabei de ler. Uma era Bitcoin, criptomoeda, a outra era dólar e outra era euro. Ele só andava com euro, com Bitcoin e com dólar no bolso. E aí a Bíblia diz que esse camarada foi crescendo. Não tem como não crescer. Agora aqui tem um segredo que está atrás dessa mensagem aqui, eu vou encerrar. Paga tuas dívidas, por favor. Pastor, está difícil, eu não consigo. Dá o primeiro passo. Nem que for R$100. Liga, chora, implora, negocia. Quem não paga as dívidas não prospera. Não adianta. Eu vou falar a verdade para vocês. Pastor, eu não quero pagar minha dívida. Cuidado, você vai ficar preso no sentido espiritual até você começar a dar um passo em direção em querer pagar as dívidas. Talvez você não vai conseguir pagar, mas você tem que começar a querer pagar as dívidas. Pastor, eu vou dar o cano aí, não sei o que tem e tal, não, eu vou partir para outra. Pode ver que o cara que não paga a dívida, ele quebra, ele abre um negócio, ele quebra de novo, daí ele sai, ele quebra, ele abre outro negócio, ele quebra, e deixa a vida me quebrar, a vida quebra eu. Então existe um motivo que eu vou te ensinar agora, só para você ter uma noção. Quando você quer prosperar, você tem que fazer sobrar. Não existe uma pessoa que vai conseguir crescer e prosperar sem fazer sobrar. Jesus falou assim, olha, pega tudo as migalhas que sobrou e recolhe. Ele multiplicou, a segunda
multiplicação, você pode ver que ele falou assim, ó, pega todos os pedaços que sobrou e recolhe. Não pode haver desperdício. Não pode haver desperdício. Foi isso que Jesus falou. Então é um princípio do próprio Deus. É Jesus falando, ó, vocês não podem largar o que está sobrando, vocês têm que guardar o que sobrou. Pronto. Tem que sobrar. Tem que sobrar nem que fosse R$100. 50. Você tem que poupar isso. Você tem que aprender a abrir uma conta de poupar. Mas eu estou devendo ainda, pastor. Não tem problema. Separa 50 e coloca lá. Você já fez e a dívida, negocia ela. A maior parte das pessoas não prospera porque não tem disposição em fazer o enfrentamento. E por que não faz o enfrentamento? Porque tem problema com a dor. Porque negociar, começar a querer pagar a dívida, você vai ter que enfrentar a dor. E quem não enfrenta a dor, nunca se torna um empreendedor. Então, um dos princípios espirituais muito fortes no reino de Deus é pagar as dívidas, porque esse texto aqui está falando de como Jacó pagou a dívida com seu sogro. Esse texto aqui é sobre isso. Segundo, você tem que fazer alguma coisa sobrar. E o plus que eu dei, que eu falei para você, a última coisa que eu falei é que você tem que ter uma apresentação boa. Você tem que ter uma postura boa. Você tem que ter uma imagem boa. Então eu vou te falar, vai lá no teu Instagram e olha se a foto que você está lá condiz com realmente quem você é. Ou com quem você quer ser. Então vai lá, tira uma foto bem tirada, coloca uma foto bem legal. Agora eu preciso melhorar a minha imagem perante os meus funcionários. Não fique com palhaçada, não fique falando besteira, não fique contando piada suja, não fique... Cara, se você... Um exemplo, tem gente que... Eu vi isso daí várias vezes. O cara vai com os funcionários, aí ele bebe mais do que os funcionários, faz mais besteira do que os funcionários, e os funcionários perdeu o respeito por ele. Acabou, não existe mais uma empresa que cresce onde o patrão não é exemplo, não é de referência, não tem como. Então você tem que ter uma imagem, a maneira como as pessoas te veem, a maneira como elas te olham. Se você entrar numa empresa e o funcionário fala assim, lá vem um fracassado, ele vai entregar um serviço michuruca, mequetrefe para você. Mas se ele olhar em você e falar, o meu patrão é um cara inteligente, é um cara bem afeiçoado, é um cara que fala um português legal, é um cara que olha nos olhos, é um cara que tem um aperto de mão firme, os teus funcionários vão começar a aparecer com você. E aonde eles forem, eles vão fazer o teu merchan, porque eles vão reproduzir. E o teu cliente, mesma coisa. Essas coisas que eu estou falando aqui, eu estou dando assim, uma varrida para a gente não ficar alongando. Mas só no negócio da imagem, a gente poderia parar aqui e ficar a noite inteira conversando. Entendeu? Um corte de cabelo. Quem sabe você está na hora de fazer um tratamento dentário aí. Eu vi o doutor Matheus aí, cadê o Matheus? O Matheus é bom, ó. Vai lá. Não tem os outros dentistas hoje, só tem um CC, levou vantagem, mano. Tá vendo? É isso aí. Geralmente o Fábio está por aí, tem o Marcelo, hoje só está o C. Aí esse cara é bom, entendeu? Clark Gable era um excelente profissional. O vento levou. Só que ele tinha os dentes podres, estragados, e um corte de cabelo ruim. Ele foi num cabeleireiro, fez um corte assimétrico, que é um corte de $100, que a gente chama, e ele deu um trato nos dentes. Aí ele foi lá, o talento dele, juntamente com a imagem dele, ele se tornou um milionário. Então não adianta ser só bom, tem que parecer bom. Tem uma frase que diz assim, que a mulher do imperador César não pode ser boa, ela tem que parecer boa. E você parece com o quê? A verdade é essa. Teus funcionários, por exemplo, eles têm uniforme? É um uniforme velho? Como que eles atendem? Sentado? Querendo dormir? Irmãos, é a diferença. Bem, eu falei 3 coisas ou 4, né? Acho que já está legal. Vamos colocar em pé?
Eu não quero tomar teu tempo, e eu quero que você pense nisso, porque não se trata em ter que falar um monte, se trata o quanto você está disposto a mudar, o quanto você está disposto a crescer, o quanto você está disposto a fazer a diferença, o quanto está disposto a pagar as suas contas, o quanto você está disposto a economizar, o quanto você está disposto, quem sabe está na hora de você passar uma tinta lá no prédio da tua empresa, trocar aquela mesa velha lá que está com um tijolo debaixo do pé da mesa. O camarada tem uma mesa, onde eu quero falar com o gerente, chega lá, tem um tijolo debaixo da mesa. Então é verdade isso, irmãos. O camarada já olha na sua testa e escreve o nome assim, gambiarra. É assim que ele olha para você, gambiarra, olha o gambiarra. Esses dias, eu vi aquele Mercedes, cara chata, 1960 e pouco, 70, sei lá. Irmão, pensa no Mercedes bonito, cara. Eu estou falando para você, Paulo. O camarada tinha uma carroceria, uns pneuzão, as rodas de alumínio, um escapão. Eu fiquei olhando assim, a lataria do cara assim, lisinha, irmão. Eu fiquei olhando e falei, nossa, gente, esse Mercedes aí deve valer uma fortuna de tão bonito que ele é. Era velho, mas era muito bem arrumado. Então, enquanto você não tem aquilo que é ideal, aquilo que é o teu desejável, melhora aquilo que você tem. Otimiza aquilo. Amém? Amém? Amém. Amém? Você não precisa andar com um Air, né? Um exemplo lá, um iMac. Você pode ter um Acer, mas limpinho, bonitinho, numa capa bonita. O camarada já chega, já olha, vê que você é organizado. E a pessoa vai valorizar o BIOS, né? O camarada que está operando o sistema. Pronto, acabou. Faz sentido? Vocês ficaram tudo quieto, né? Dá para mexer numas idiosincrasias aí ou não? Vamos lá recapitular. Vocês acharam que eu vinha pregar para vocês, né? Eu não vim pregar. Número 1, semeie. Número 1, semeie. Número 2, perdoe. Oi? Perdoe. Perdoa. Perdoa no sentido amplo da palavra. Perdoa a dívida, perdoa a ofensa, perdoa quem tiver que perdoar. Isso daqui. Número 3, vamos lá. Cuida da tua aparência. Cuida da tua empresa, aparência da tua empresa. Cuida da aparência dos teus funcionários. Número 4. Faz sobrar. Faça sobrar. Isso aí, ó. Tá aí aqui atrás, está esperto. Você tem que fazer sobrar, irmão. Entendeu? Top. Faça sobrar. E número 5. Paga suas dívidas. 5 pontos simples, rápido, direto, na testa, como diz o outro. E que pode impactar a tua vida. Irmãos, isso daí é para a vida. Isso não é para um dia, uma noite. Eu quero que você vá mais longe, mas eu não posso fazer por você, é você que vai fazer. Vamos pegar o Ricardo. O Ricardo, ele tem a Iluminar, né? Que carro que você tem para você ficar dirigindo para lá e para cá? Que carro que é? É um Saveiro? O carro da empresa, filho. É uma estrada, uma estradinha, tá? Funcionário anda com a estrada. E você? Você trabalha com? Fox, beleza. A empresa dele, o cara não conhece o serviço dele. O cara não sabe como que é iluminar lá, né? Conhece o carro que anda no meio da rua. Agora, se ele anda com um carro com pneu rasgado, pneu careca, com o carro todo sujo, com os adesivos caindo, meu irmão, quem vai querer fazer negócio com ele? Ninguém. Ontem teve um empresário que me procurou aqui na igreja, ele não está aqui hoje, mas ele veio tremendo. Ele recebeu uma proposta assim que ele falou: eu não sei como eu vou fazer. É muito fora da minha curva. Ele falou para mim, eu olhei para a cara dele e falei assim: vamos resolver o seu problema agora. Quanto tempo é para o investimento? 3 anos. Quantos por cento da sua receita isso vai entrar? 15, 20%? Eu falei assim, então tá bom. 20% da sua receita mensal, da sua produção, 3 anos para trabalhar. Eu falei, legal. Eu falei, então a tua empresa vai ter que crescer. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se a tua empresa não crescer,
Esses 20% pode virar 30%, vai virar 40%, e daqui a pouco vai comer todo o teu capital, você vai falir. Eu falei assim, a tua empresa agora vai ter que passar por um choque de gestão, e você vai ter que fazer com que esses 20% se torne menos de 10%. Aí você vai trabalhar em paz, tranquilo, e esse grande desafio vai ser nada mais, nada menos do que uma oportunidade para você dar um empuxo e levar sua empresa para um next level. Aí ele começou a olhar para mim, começou a pensar, eu falei, agora você está pensando em crescimento e não em dívida. Mudou o paradigma, abriu a mente do cara, o cara falou, calma lá, eu tenho que repensar, deixa eu ir para casa, deixa eu pegar. A quem tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até o pouquinho que pensa que tem, lhe será tirado. É Bíblia, gente, pragmático. Então nessa noite o Espírito Santo quer fazer você viver anos melhores. Pastor, e as crises? Gente, crise tira ali, deixa só o criatividade. Sabe, é oportunidade, desafios, dores são oportunidades. É assim que nós devemos viver. Aleluia. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Em nome de Jesus. Ninguém aqui vai ter saquetel furado. A Bíblia diz que você tem semeado muito e colhido pouco, porque existem princípios que você tem que colocar em prática. Existem coisas que você tem que entender, porque senão entra por cima e vaza tudo por baixo. Deus não quer que você não tenha retenção. Haverá retenção na sua vida. Você vai reter coisas boas que Deus está derramando. Quando Jacó pagou a dívida de Labão, Jacó não ficou apenas rico, ele ficou muito rico. Na verdade, a Bíblia diz que ele ficou muitas vezes mais rico do que o sogro dele. E quando ele chegou para trabalhar com o sogro dele, ele chegou de mãos vazias. E quando ele saiu com a fortuna mais do que o dobro do sogro dele. Detalhe, ele ficou apenas 21 anos trabalhando lá, sendo que 14 deles ele trabalhou para pagar a dívida que ele deveu por causa das duas moças, né? Zila e Lia, perdão. Zila é uma concubina. Lia e Raquel. E os outros 7 anos ele pegou e fez uma fortuna que era mais do que o dobro do sogro dele. O sogro dele nessa hora já tem mais de 60, 70 anos e não tinha metade do que Jacó tinha. Não é o tempo de trabalho, é o quanto você está disposto de usar a mente que Deus te deu para produzir riqueza. Vou repetir de novo. Labão tinha mais de 70 anos de idade. Jacó trabalhou 14 anos para pagar 2 mulheres. E quando ele sai, ele tem apenas, quando ele sai dessas 2 dívidas, ele tem mais 7 anos para poder começar a crescer e prosperar. Sabe o que aconteceu? Ele tinha o dobro do sogro dele. Amém? Quem está comigo? Valeu a pena sair de casa? Valeu a pena? Então nós vamos cantar um pouquinho. Daqui a pouco nós queremos orar por você, queremos abençoar você, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a unção do Espírito Santo venha sobre a sua vida, a sabedoria, a inteligência, no nome de Jesus.